Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco em mais esse devocional, em mais esse momento onde nós destinamos para ler a palavra de Deus, fazer o discernimento dela e aplicarmos na nossa vida o direcionamento que o Espírito Santo quer para nós. No devocional de hoje, eu convido você a refletir sobre os caminhos que Deus utiliza para nos trazer suas bênçãos. Bom, como que nós podemos conseguir manter a nossa fé intacta, mesmo diante das injustiças, das perseguições, das traições? Quais são os principais obstáculos que nós podemos enfrentar ao longo da nossa jornada e como superar esses obstáculos? Qual é o papel da fidelidade em relação para com o nosso Deus? Em meio às tentações e dificuldades, como que nós podemos permanecer fiéis aos princípios e valores que Deus nos ensina na Bíblia? Por fim, como que a presença e a capacitação de Deus na nossa vida pode nos inspirar a fortalecer as nossas próprias lutas diárias, estarmos fortes para enfrentar essas lutas, que elas vão acontecer. Um momento ou outro nós vamos precisar enfrentar os nossos gigantes. Como que essa capacitação de Deus age? Como que Deus age para nos capacitar? Se você puder, ore comigo. Vamos buscar o direcionamento do Espírito Santo. Vamos deixar com que Ele fale, Ele trate conosco cada uma dessas dúvidas. Bendito e maravilhoso Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia diante da Tua presença. Obrigado, Pai, porque até que o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem estado conosco a cada dia, não nos deixando faltar absolutamente nada. Fala conosco, Pai, nesse devocional, que possa ser para o louvor e a glória do Teu santo nome, e que além de tudo nós possamos aplicar tudo que nós aprendemos para nos tornarmos luz e sal na vida daqueles que tanto necessitam. É o que nós oramos e é o que nós já te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Bom, se você puder, você vai abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo de número 39, no versículo de número 2. Gênesis 39, versículo de número 2. A palavra de Deus declara: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. O restante do versículo diz: José era atraente de boa aparência. Nós vamos ficar só nessa parte A do versículo que diz: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Bom, a história de José do Egito, ela é uma narrativa rica em lições sobre superação, perseverança e fé, uma fé inabalável no nosso Deus. Desde a sua juventude até alcançar uma posição de poder no Egito, José enfrentou uma série de obstáculos que poderiam tê-lo desanimado, mas ao invés disso, ele os superou com a capacitação que Deus o dava. Quero com você nesse dia explorar um pouco a presença e a capacitação de Deus. O quanto essa presença e a capacitação de Deus influenciou e foram fundamentais para que José conquistasse grandiosidade no meio do Egito. Então vamos analisar a jornada de José. Primeiro, nós observamos nessa jornada a traição e a escravidão. José, ele foi vendido por seus próprios irmãos invejosos. Apesar desse terrível golpe, ele permaneceu fiel a Deus, es- encontrando-se em uma terra estrangeira, longe da sua família e de todos aqueles que ele conhecia. José também encontrou um consolo na certeza de que Deus estava ao seu lado o tempo todo, mesmo nas adversidades, mesmo nos problemas. Ele confiou que Deus tinha um propósito maior para a sua vida. Depois nós podemos observar a fidelidade de José, mesmo em meio também às tentações. Quando servia na casa do seu senhor egípcio, no caso Potifar,
José enfrentou a tentação da esposa do seu senhor, da esposa de Potifar. Mas a resposta de José foi uma demonstração da sua devoção a Deus. Ele reconheceu que pecar contra Deus seria uma traição maior do que ceder à tentação passageira. A fidelidade de José, mesmo em meio às provações, foi recompensada pela presença constante do nosso Deus ao lado dele. Depois, a prisão e a interpretação de sonhos, porque mesmo após ser injustamente acusado e lançado na prisão, José não perdeu a esperança. Ele continuou confiando em Deus e usando os dons que ele recebera do nosso Senhor para servir a outros, mesmo estando na prisão. A sua capacidade de interpretar sonhos o levou à presença do Faraó, onde Deus o exaltou da prisão para o palácio do Faraó, confirmando que a presença divina o acompanhava em cada passo da sua jornada nessa vida. E quais são as aplicações práticas que nós temos? Porque depois de tudo isso, José ainda foi usado por Deus para, mesmo no meio do Egito, não se misturar com as coisas do Egito, mas ser luz e sal para o povo do Egito e também para o seu próprio povo. Qual é a aplicação que a gente pode trazer dessa maravilhosa história para a nossa vida? Primeiro, confie na presença de Deus. Assim como José confiou na presença constante de Deus na vida dele, nós podemos confiar que Deus está conosco em todas as circunstâncias, independentes do tipo de problema que você esteja passando. Ele é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza, é o nosso auxílio, sempre presente na adversidade. Depois você deve perseverar na sua fidelidade. Quando nós enfrentamos tentações e provações, nós podemos seguir o exemplo de José, permanecendo fiéis a Deus e não nos desviando nem para a direita nem para a esquerda, independente de estarmos em uma prisão. Ele nos capacita a resistir ao mal e permanecermos nós firmes na nossa jornada de fé, mesmo quando as circunstâncias são totalmente desfavoráveis. Por fim, use os seus dons para servir outras pessoas. José utilizou os dons que recebeu de Deus para servir aos outros, mesmo em meio às dificuldades. Da mesma forma, nós podemos buscar maneiras de usar os nossos talentos e habilidades para glorificar a Deus e abençoar aquelas pessoas que estão ao nosso redor. E a conclusão que você pode tirar disso tudo é que a história de José no Egito nos lembra que nós, sabe, capacitados por Deus, podemos superar os obstáculos mais difíceis e conquistar as grandiosidades além da nossa imaginação. Que possamos confiar na presença constante do nosso Deus em nossas vidas, perseverar na fidelidade e usar os nossos dons ao seu serviço, ao seu propósito, ao propósito do nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Assim como José, podemos alcançar coisas grandiosas, realizações e feitos maravilhosos, tudo proporcionado pela capacitação de Deus e do Espírito Santo em nós, que nós possamos caminhar sempre ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você puder, curva sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Bendito e maravilhoso Deus, eterno Pai, graças nós te damos, Senhor, por esse momento de unidade. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Cuida de nós, Pai, nos capacitando, nos ungindo, Senhor, com o Teu Espírito Santo, para que nós possamos ser luz e sal, aproveitando cada oportunidade que o Senhor nos dá e levar a palavra da salvação para todas aquelas pessoas que tanto necessitam. Cuida de nós, Pai Santo, até a volta do Teu Filho Jesus. Nos guia, nos protege, nos guarda, nos ilumina. É o que nós oramos e é o que nós, assim, já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor proporciona o pão do nosso dia, todos os dias. Amém.